Irmãos, foram tantos recados que eu acho que não precisa nem da palavra. Precisa? Sim ou não? Glória a Deus. Eu estava vendo a bispa ali passando um recado. E assim, eu sei que essa semana foi bem atarefado para ela, mas eu vi o cansaço na tua face, amor, ali. Meu Deus do céu. Dando um recadinho. Eu também já estava um pouco assim, e você já estava. E você não é assim. Você, como foi anunciado ali a arte, o evangelismo. Para evangelismo você, sim ou não? Você aceita a crítica? Glória a Deus, aleluia. Não aceita não, para você ver. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema: Deus não divide sua glória. A gente tem falado muito sobre isso, nos referindo à graça, mas nunca nos aprofundamos nesse tema, né? Hoje Deus colocou no meu coração uma mensagem, né? E eu creio que a gente vai sair daqui hoje entendendo porque Deus não divide a sua glória dele com ninguém. A gente tem um problema muito delicado com o orgulho, e ele tende a roubar a glória que não nos pertence. Amém ou não amém? Nós, para defendermos a nossa reputação, nós costumamos reter a glória, ou seja, trazer a glória para nós. Desde pequeno, se a gente parar nos detalhezinhos, a gente vai ver que nós somos usurpadores de glória. Às vezes a glória é de outra pessoa, e não nossa, e a gente acredita que é nossa, e por isso não aceitamos ela ser dada a outra pessoa. E assim é nos detalhes pequenos, assim, sabe? Me lembro uma vez que uma pessoa me pediu ajuda no trabalho, na escola. Eu ajudei essa pessoa, e depois ela não fez quase nada, e depois ela falou que fez tudo. E teve uma outra situação também, onde eu colei, meu Deus do céu, tem criança não, né? Colei da minha irmã Isabel, que estudou comigo. Ela estudou comigo, 5ª série, 6ª série, sei lá. E aí eu tirei uma nota boa, e a glória foi minha, diante dos meus pais. Mas, poxa, a gente, né, usurpei a glória de outra pessoa, retirei, né? E a gente, na relação com Deus, nós temos também essa tendência de usurpar a glória que é de Deus. E Deus, sabendo que o homem tem essa pretensão, tem essa tendência em seu coração, em tudo ele quer supervalorizar, ou seja, né, dar assim uma glória que não pertence a ele. Acho que em vários detalhes, eu falei 2 coisinhas aqui, mas se a gente for ver projetos que a gente realiza, a gente, né, Carla, a gente pega um pouco de alguém, um pouco de outra pessoa, e a gente monta um projeto. Eu criei o projeto, quando na verdade a gente usou, né, as informações de outras pessoas, e só fizemos ali um ajuntamento de informações, e ficou legal e tudo bem, e a glória é nossa. A glória é nossa, é meu, é meu, é meu. E diante de Deus, irmãos, Deus, ele é onisciente, ele é presciente, ele conhece todas as coisas, até antes delas acontecerem. O que está no nosso coração, tudo que está oculto, Deus conhece, e ele sabe a intenção do nosso coração. Então tem uma coisa que ele não vai permitir, é que a sua glória seja roubada pelo homem, que é um usurpador de carteirinha. Por que vocês estão olhando para mim com essa cara? Usurpador. Então, irmãos, a gente vai entrar nisso daí, mas antes eu quero falar sobre a graça, tá? Deus, ele nos conhece, então ele não vai dividir a glória dele conosco. A glória sempre será dele em tudo em nossas vidas. Tem que ser um princípio que nós temos que nutrir em nós, alimentar em nós, na nossa relação com Deus e nas nossas petições para com Ele. A glória dele, Ele que nos deu saúde, Ele que nos deu aptidões, Ele que nos deu talento, Ele que nos deu
portas abertas, Ele que nos deu tudo. Tudo que temos veio dEle, o ar que respiramos, a condição de respirar esse ar, é Ele que tem nos dado. Então por que, irmão, nós pensamos que é a nossa genética, né? E não damos a Ele a glória que pertence a Ele, nos detalhes. Parou para pensar nisso? Então a honra é de Deus, a glória é de Deus. Você não é fiel da forma que você pensa que você é. Você não é tão bonzão da forma que você pensa que é, tá? Tudo veio dEle e chegou a hora de devolver a Ele a glória por isso, amém ou não amém? É um confronto, a mensagem vai confrontar, vai bater um pouco, mas irmãos, fique tranquilo, os humilhados Deus exalta, os soberbos Ele abate, tá? Então é melhor se humilhar debaixo das mãos do Senhor e deixar o nome dEle ser glorificado do que insistirmos na glória para as nossas vidas, amém? Então eu quero entrar um pouco sobre isso, falando primeiro sobre graça, um tema muito ministrado aqui na nossa igreja. Graça é um favor que o homem não merece, é um favor imerecido, que mesmo assim Deus decidiu ceder a nós, ou prestar esse favor a nós, não por obras, não por merecimento, mas porque Ele é Deus, porque Ele é amor e Ele pode todas as coisas, amém ou não amém? Graça é isso, um favor imerecido. E todos os textos bíblicos que mostram histórias onde Deus, Ele tira o merecimento do homem para que o homem não rouba a sua glória, nós encontramos um princípio de graça. Entendeu, irmão? É importante você entender isso, porque daqui a pouco a gente vai entrar muito bem, perdão. Maravilha, é isso aí, glória a Deus. Então vou repetir, todo texto bíblico que relata histórias onde Deus tira o merecimento do homem para que a sua glória não seja roubada pelo homem, nós encontramos um princípio de glória, ok? Exemplo, Juízes capítulo 7, um exemplo clássico que é a história de Gideão. Essa história vai elucidar essa questão, vai mostrar com clareza o que eu quero dizer, tá? Ali nós temos um problema gravíssimo, né? O povo de Israel estava enfrentando um exército poderosíssimo. Os midianitas se ajuntaram com os amalequitas e formaram um número expressivo e agressivo de soldados. A Bíblia fala que, não fala um número específico, mas compara esse número a uma nuvem de gafanhoto. Agora para você ver, uma nuvem de gafanhoto. E eu pensando comigo, o que é? Quantos gafanhotos tem em uma nuvem de gafanhoto? Aí eu fui fazer uma pesquisa e eu encontrei um dado interessante do ano 2020, no deserto do Saara, quando uma praga de gafanhoto invadiu aquela região, e a FAO e a ONU foi fazer um levantamento de quantos gafanhotos aproximadamente tinha nessa praga. Para você ter uma ideia, 200 bilhões de gafanhotos. 200 bilhões de gafanhotos, ou seja, 40 a 80 milhões por quilômetros quadrados de gafanhoto. Então, uma nuvem de gafanhoto corresponde a 40 a 80 milhões de gafanhotos. Esse era o número aproximado de midianitas e amalequitas preparados para destruir Israel, para vir com tudo contra o povo de Deus. Aí o povo olha, Gideão olha para o seu exército e vê 32 mil soldados. 32 mil soldados para encarar uma nuvem de gafanhoto, porque eram tantos soldados que nem o número específico apresenta no texto em Gideão
em Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1. Aí você vê, claro, né, um número muito insignificante em relação ao número dos soldados dos midianitas e dos amalequitas. Sim ou não? Olha só o que Deus faz. Mais ou menos assim. A gente tem hoje a população maior, né? A gente falou que uma nuvem de gafanhoto, 40 milhões a 80 milhões de gafanhotos. Uma população no Brasil próximo a 40 milhões é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes, tá? Segundo o IBGE e o Globo, 56 milhões de habitantes. O Distrito Federal possui hoje 2 milhões e 900 mil habitantes. É como se São Paulo e todos os seus habitantes de São Paulo decidissem: vamos descer para Brasília para acabar com todo mundo. Aí viesse em direção a Brasília toda a população de São Paulo, torcida do Corinthians, do Palmeiras, né? Aquela galera toda viesse como sangue nos olhos, com foice, com espada, com tudo, para vir acabar com a população de Brasília, como se fosse assim. Deu para imaginar? Aí Deus olha para o exército de Gideão, vê 32 mil habitantes apenas, e fala bem assim: tem muita gente. Olha só o que Deus faz, tem muita gente. Aí quando você vai ver no texto, a partir do versículo 1, Deus fala assim: como tem muita gente, está vindo bilhões de soldados contra nós, e nós temos apenas 32 mil soldados, e muitos soldados tremendo de medo, assustado, apavorado. São Paulo está descendo para Brasília, vai pegar os políticos tudo, e essa população que não se mexe, fica aí como os discípulos de Raul Seixas. Meu Deus do céu, não faz nada, não se manifesta, enfim, não ora, não intercede. Então a gente vê esse cenário, e Deus por sua vez ainda fala assim: tem muita gente, 32 mil soldados, que não é nem a população de Taguatinga, de Samambaia. Não, Samambaia é 260 mil habitantes. Segunda maior cidade satélite depois de Ceilândia. A nossa quadrinha aqui pertinho. Aí Deus fala assim: precisamos reduzir esse número, por quê? Para que essa vitória não seja atribuída à força dos homens. Deus, ele fala: tem muita gente, e se eu der a vitória a vocês, com 32 mil pessoas, vocês ainda vão pensar que foi a força de vocês que abateu aquela multidão. Então tem muita gente aí. Gideão, remove todos os medrosos, identifique todos os medrosos e remove eles. Sabe quantos medrosos de 32 mil? 22 mil medrosos. Já estava tremendo, com medo. São Paulo está descendo para Brasília em peso. 22 mil medrosos saíram. Restaram quantos? 12? 10 mil. Restaram 10 mil soldados. Aí Deus olha para os 10 mil e fala assim: ainda tem muita gente. Meu Deus do céu. Aí Deus eliminou, tirou todo mundo, só sobrou Samambaia. Aí olhou para Samambaia e falou: tem muita gente ainda, vamos reduzir esse povo. Leva o povo para beber água, e veja e acompanha isso daí. Aí tinha uns que se ajoelhava para colocar a boca na água e sugar a água, e outros que pegava água aqui e bebia água aqui. Esses que puxava com a mão e bebia foram selecionados. Por quê? Por causa da prudência deles. O cara está bem aqui, bebendo. Você está numa guerra, você está olhando para onde está vendo. Sim ou não? Isso é prudência. Deus identificou esses.
esse aí eu quero. Quantos? 300. E o resto manda embora. Porque, desceu lá, o bicão lá e, sem cuidado nenhum, sem prudência nenhuma, não foram selecionados. Restaram quantos? 300, irmãos. 9.700 foram embora, sim ou não? Foram dispersados do exército de Deus, só 300. Aí Deus falou: agora sim, será com esses aí. Você entende que Deus, enquanto ver a força do homem operando, Ele não vai manifestar o seu poder, porque a glória vai ser de quem, irmãos? A glória é de quem, irmãos? Deus não divide a glória dele com ninguém. Está na Bíblia, amém ou não amém? Ele não divide a glória dele com ninguém. Então todos os textos que na Bíblia nós encontrarmos Deus removendo um possível merecimento ao homem, para que ele não roube a glória de Deus, Deus vai tratar de reduzir até que o nome dele seja glorificado. Situações como, irmãos, eu cheguei numa situação na minha vida muito delicada, onde eu tentei de todas as formas resolver os problemas meus, e não consegui. Procurei tudo, todas as forças, todos os meios, todos os recursos. Eu tentei buscar, encontrar algo para solucionar, não consegui. Agora, só Deus na causa. Aí nessa hora que Deus se sente invocado. É nessa hora que Deus sente o chamado dele. Quando nós usamos todos os nossos recursos e não dá certo, e nós só resta agora Deus, o Deus das causas impossíveis. Quando eu estou diante de uma situação impossível, eu não consigo agir, eu não consigo solucionar, eu não consigo resolver, só Deus para resolver. Por isso que tem gente, irmãos, que só vai para os braços de Deus quando usou todos os seus recursos e não conseguiu nada. Aí é quando se lembra de Deus, e é quando Deus age em seu favor. Aí a gente vai ver diversas passagens bíblicas, onde mostra histórias semelhantes à de Gedeão. Amém ou não amém? Diversas passagens bíblicas. Outro ponto que também nos leva a essa interpretação, essa reflexão, tá? Hoje eu quero que você saia daqui em nome do Senhor Jesus, se humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor, reconhecendo que você não é nada sem Deus, reconhecendo que é Ele que te fortalece, que você tudo pode, mas se Deus estiver te fortalecendo, se Ele estiver na causa, em nome de Jesus, nós vamos nos prostrar diante do Senhor, nós vamos orar, buscar a presença de Deus, mas nos humilhando debaixo de suas asas, nos humilhando, nos residindo em Deus, como diz o Salmo 91. Porque Ele é o nosso abrigo, nosso esconderijo. Ele é o Deus que nós confiamos. Nenhum mal nos sucederá por causa da proteção. Praga alguma chegará à nossa tenda por causa de Deus. Não é por causa da nossa genética, não é por causa da nossa saúde. É Deus que nos guarda, irmãos. É Deus que nos protege todos os dias todos. Não é uma vacina, é Deus que te protege. Ele usa a ciência para imunizar um cidadão por causa da incredulidade dele? Sim, Deus faz essas coisas. Mas enquanto Ele não estiver na condição de ser glorificado na sua vida, você vai usar todos os seus recursos. E Ele vai esperar esses recursos todos reduzir a nada, esvair, ir embora. Até você falar: Senhor, por favor, me ajude. Senhor, agora só o Senhor. Amém ou não amém? Outro exemplo, a gente começa a entrar e ver também um pouquinho sobre isso na história de Salomão na construção do templo. A gente fala de tipologia nesse contexto. O que é tipologia? É a sombra ou a prefiguração ou sombra de uma realidade. Por exemplo, cadê minha sombra?
Meu Deus, cadê minha sombra? Aqui, ó. É você? Aqui é minha sombra. Ela representa essa realidade, sim ou não? Então, tipologia, toda vez que a gente for estudar o Velho Testamento, a gente vai ver várias figuras representativas que apontam para Jesus Cristo. Então, Salomão é uma pessoa, né? Segunda Crônicas, a partir do primeiro versículo, do primeiro capítulo até o versículo 8, capítulo 8, você vai estudando, você vai ver que realmente ele se trata de uma tipologia, um tipo de Cristo. É uma sombra, aponta para Jesus Cristo. Aí você vai ver alguns detalhes na vida de Salomão que de fato revela que ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Ele representa Cristo, ele é uma prefiguração de Cristo, ele é uma sombra de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Sim ou não? Aonde o texto mostra isso? Diversos. Quando Salomão, ele fala bem assim, ele vai herdar, e na conversa dele com Deus, ele pede: Deus, eu não quero. Ele poderia pedir poder, ele poderia pedir riqueza, sim ou não? Mas ele pede o quê? Sabedoria. Ele pede sabedoria a Deus. Eu quero sabedoria. Ou seja, ele renunciou à glória, ele renunciou riqueza, ele renunciou poder, ele abriu mão de poder, de glória, de riquezas que a riqueza traz, para pedir sabedoria apenas a Deus. E a gente sabe que Jesus Cristo, ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma humana e habitou no nosso meio. Sim ou não, irmãos? Então, um ponto que aponta para Salomão, o rei Salomão, como a tipologia de Cristo. Outra questão, quando ele recebe sabedoria de Deus, ele recebe sabedoria, Deus também te dá riquezas e poder em várias vertentes, mas quando ele pede sabedoria, ele recebe sabedoria de Deus, a gente vê no texto que era uma sabedoria tão profunda, era uma sabedoria tão extraordinária, sabe, tão atraente, que começou a chamar a atenção de vários povos daquela região adjacente ao seu reino. Várias regiões, vários povos, vários reinos, até a rainha de Sabá desceu para conhecer tamanha sabedoria, sim ou não? E a sabedoria foi provada daquele homem, a sabedoria foi testada daquele homem, e ele atraiu. Então Jesus Cristo, com a sua sabedoria, quando veio, assumiu a forma de homem. A sabedoria de Jesus Cristo, quando criança, atraía muitas pessoas. O seu nascimento já atraiu reis. Amém ou não amém? A sua história, a sua trajetória, com 12 anos ele estava no templo esbanjando sabedoria e chamando a atenção daqueles fariseus, daqueles doutores da lei. Como pode? Que tamanha sabedoria? Que menino sábio e inteligente é esse? Então, uma tipologia de Cristo. Amém ou não amém? E por sua vez também, depois, Salomão decide construir o templo. Fala, construir o templo. Enquanto eu bebo água. Você está entendendo, irmão? Todos estão entendendo? Até aí está tranquilo? O templo que Salomão construiu, quando Salomão construiu o templo, ele exigiu os melhores artífices, ele exigiu o melhor material, ele quis, sabe, ele fez tudo respeitando os detalhes, com o melhor material da época, sabe, foi algo tão tremendo, ele se dedicou àquilo dali. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque senão eu ia pegar o texto do capítulo 1 ao capítulo 4 ali, você vai ver muitos detalhes aí. Tá, mas assim, foi um templo lindo, maravilhoso. Esse templo atraía muitas pessoas, e vinha pessoas de todos os lugares para conhecer o templo, para orar no templo. Mas esse templo, ele é uma prefiguração da graça, ele é uma tipologia da graça também, porque dentro daquele templo, Deus iria escutar orações de pessoas que não mereciam ser ouvidas em outro lugar, mas por causa dessa oração que nós vamos ler aqui agora, Deus ouvia as orações, as súplicas, os clamores e o pedido de socorro que era feito naquele templo. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia aí, pode abrir também aqui no
Crônicas, capítulo 6, versículo 21 a 31. Amor, lê para mim, cadê outro? Que? Esse? Me ajuda aí, amor. Eu vou bebendo água. 6, 21. Pode jogar aqui também no templo. 2 Crônicas 6, 21 a 31. Aqui a gente vai ver a oração de Salomão. Salomão fez o templo, deixou bonitão, lindo, maravilhoso. Meu Deus, coisa, 7 maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo. O templo de Salomão. Aí ele faz a oração depois que ele conclui o templo. Fala. Ouve, portanto, as súplicas do teu servo e do teu povo, Israel, as quais eles farão em direção a este lugar. Ouve do lugar da tua habitação, a saber, do céu, e quando ouvires, perdoa. Se um homem pecar contra o seu próximo e sobre ele lançado um juramento para fazê-lo jurar, e o juramento chegar diante do teu altar nesta casa, ouve do céu e faz, e julga os teus servos, condenando ao ímpio, para fazeres recair o seu proceder sobre a sua própria cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. E se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por terem pecado contra ti, e se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nesta casa, então ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traz-lhes de volta para a terra que tu deste a eles e aos seus pais. Pode prosseguir. Prossiga. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva, por terem pecado contra ti, todavia, se eles orarem em direção a este lugar e confessarem o teu nome e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve tu do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e envia chuva sobre a tua terra, a qual tens dado ao teu povo por herança. Se houver fome na terra, se houver peste, se houver crestamento ou mofo. Olha só, irmão, se houver fome na terra, se houver peste, se houver crestamento ou mofo, locustas ou lagartas, e se os seus inimigos os cercarem nas cidades da sua terra, qualquer que seja a ferida ou qualquer que seja a enfermidade que houver, então qualquer que seja a oração ou súplica que for feita por qualquer homem ou de todo o teu povo Israel, quando cada um conhecer a sua própria ferida e a sua própria angústia e estender as suas mãos nesta casa, então ouve tu do céu o teu lugar de habitação, e perdoa, e concede a cada homem conforme todos os seus caminhos, cujo coração tu conheces, pois tu somente conheces os corações dos filhos dos homens, para que eles possam temer a ti, andando nos teus caminhos, enquanto viverem na terra que tu deste aos nossos pais. Esse foi o clamor, essa foi a oração, esse foi o pedido de Salomão a Deus. Deus, que toda oração realizada nesse lugar seja ouvida, que todo pedido de cura realizado nesse lugar seja ouvido, que as pessoas que chegarem aqui com problemas os mais difíceis, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor possa atender o clamor, a súplica. Quando uma pessoa vier aqui derrotada, que o Senhor possa levantar e entregar a vitória e os seus inimigos em suas mãos. Deus, entregue seus adversários em suas mãos, toda a súplica, todo o clamor, toda pessoa que orar, levantando as mãos em direção a essa casa, ou esta casa, eu não estou falando esta casa, vamos voltando para o contexto, que o Senhor possa ouvir e atender imediatamente, Deus.
depois de ele ter feito uma obra extraordinária, um templo fantástico, uma das 7 maravilhas do mundo, atraindo pessoas de todos os lugares, ele fez com muito capricho, orou e consagrou a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que quando ele entregou aquele lugar a Deus, a glória de Deus encheu a casa, os sacerdotes não puderam se conter em pé, eles caíram, tamanho poder e a glória de Deus tomando o lugar. Dá para você imaginar isso? Que tremendo! Glória a Deus! Ah, irmãos, eu sei, na época, se eu sei que um lugar, Deus está derramando o seu poder, eu vou correr para aquele lugar, meu amigo. Eu vou para onde tiver essa glória sendo derramada. É claro que eu quero usar, claro que eu quero desfrutar dessa glória. Eu quero, aleluia, glória a Deus. Eu acho que todos nós faríamos isso, sim ou não? E isso aconteceu. Agora, abra, por favor, Deus respondendo, 2 Crônicas 7:12. Segunda Crônica 7:12. Segunda Crônica 7:12. Tem alguém aí? Leia, por favor, amor. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Imagina, as orações serão feitas nesse lugar, meus olhos estarão voltados para cá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a terra. Deus está ratificando, Deus está confirmando com Salomão que ele, a partir de agora, os olhos dele estarão sobre o templo, onde aqueles que ali estiverem clamando, orando, pedindo socorro a Deus. Que tremendo isso, né, irmão? Mas lembra que isso é uma tipologia. Lembra que isso é uma prefiguração, é uma sombra. Mas uma sombra de quem? Daquilo que nós estamos vivenciando hoje nesse lugar. Eu não estou falando no templo da comunidade cristã apostólica Vínculo da Paz. Mas se esse templo de Salomão é uma tipologia, é uma prefiguração, é uma sombra, para onde está apontando, irmãos? Aí todo mundo vai responder agora, 1, 2, 3. Vou me afogar. Gente, tá vendo? Pelo que eu estou vendo, poucos conhecem aqui, mas vamos ver esse templo. João capítulo 7, perdão, João capítulo, deixa eu ver aqui, 2, 19 a 21. Irmãos, olha, preste bem atenção. Você vai ver aonde Deus está ouvindo as orações agora. João 2, 19 a 21. Leia, bispa, Deuseni ou Isabela, tanto faz. Jesus lhes respondeu dizendo: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Que templo é esse? Que seria destruído? Templo de Salomão, sim ou não? Destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei.
Prossiga. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Irmãos, está subentendido isso daí, sim ou não? De quem Jesus estava se referindo? Amém ou não amém? Prossiga. Mas ele falava do templo de seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. O que nós ouvimos, tudo bem aí? Olha o mistério aí de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele falava, irmãos, a gente está falando de um templo que é o templo de Salomão, que é uma tipologia da graça, uma tipologia de Cristo, que aponta para um templo que aqui nós acabamos de ver, que é o corpo de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é o cabeça e nós compomos o quê? O corpo de Cristo. Não, eu sozinho não sou o corpo de Cristo. Você sozinho não é o corpo de Cristo. Nós somos como se fosse um conjunto de células que vai dando forma a um tecido orgânico, sei lá, e que vai formar um órgão. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros que compomos o corpo de Cristo. Ou seja, nessa reunião, nesse ajuntamento, nessa congregação, Deus quer manifestar o seu poder, Deus quer ouvir os nossos clamores, o nosso pedido. Deus quer atender às nossas carências. Deus não quer que ninguém saia daqui da forma que entrou, mas abençoado, restaurado, curado. Sabe, irmãos, Deus quer fazer algo poderoso na sua vida, extraordinário na sua vida. Mas você precisa entender que agora você está no lugar onde os olhos de Deus estão voltados. Os olhos de Deus estão voltados para nós, irmãos, porque nós compomos o corpo de Cristo. Amém ou amém? Glória a Deus ou não? Aleluias. Oração de Jesus, João capítulo 17, 10 a 21. Não, antes, João 14, 10 a 15. João 14, 10 a 15. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai... Jesus é o quê? O templo. E tudo que você pedir em meu nome, eu o farei. Salomão, ele fala assim: Deus, tudo que pedirem nesse lugar, ouça, atende rapidamente. Isso, irmãos, Deus fez para cumprir a promessa que Ele fez a Salomão. Não por causa das pessoas que estavam vindo, sabe, do jeito que elas estavam vindo, não por causa de quem não tinha nada a ver, mas por causa da promessa que Ele fez a Salomão, como Ele fez a Abraão, a nosso respeito. Quando estão entendendo, diga amém. É pela fé, irmãos. Não é mais, Jesus fala, não é mais Jerusalém, não é mais no templo, mas é em espírito e em verdade. Irmãos, tem algo acontecendo no nosso meio agora, nesse exato momento. Os olhos de Deus estão sobre nós, irmãos, atento às nossas orações. Mas as nossas orações precisam ser realizadas em nome de quem? O que Ele está dizendo? Tudo quando pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado. Aonde? No templo de Salomão? Não, no Filho, irmãos. É no Filho, em Cristo Jesus. Se você pegar Efésios capítulo 1, do versículo 1 e diante, você vai ver das bênçãos que estão disponíveis ou que são nossas por estarmos em Cristo Jesus.
somos perdoados, abençoados, renovados, sabe, justificados, redimidos por estarmos em Cristo Jesus. A santificação de Cristo nos representa diante de Deus, e Deus nos abençoa não porque nós somos santos, porque Jesus é santo, Ele nos representa diante de Deus. Amém, amém. Não são nossas obras, irmãos, não foram a obra daquele homem, mas a obra que Salomão fez, tipologia de Cristo. Foi a promessa que Deus fez a Salomão. E o povo foi, se humilhou, arrependeu, e Deus ouviu, e Deus prosperou, Deus deu vitória, entregou seus adversários em suas mãos. Eu quero dizer para você, irmãos, em nome de Jesus, todos os seus oponentes vão cair por terra se você se prostrar, reconhecer que é em Cristo Jesus que os olhos de Deus estão sobre agora. Jesus fala bem assim, Deus falou para Salomão: dos céus, a partir de agora, eu olharei para este lugar. Sim ou não? E Deus vira para Jesus e fala assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o que nós entendemos com isso? Não é aí, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí nós voltamos, porque a glória tem que ser de Deus, irmãos. Porque é graça. Deus nos abençoa por causa da obra redentora de Jesus Cristo. É por causa da obra que Ele realizou. Deus abençoou aquele pessoal lá que foi lá no templo de Salomão orar e clamar a Deus. Foi por causa da promessa que Ele fez a Salomão. Eu li aqui, ele orou primeiro, Deus falou: a partir de agora, Salomão, sou eu e você, nós temos um mistério aqui. A partir de hoje, as pessoas que pelo seu esforço, por aquilo que você fez, eu vou abençoar as pessoas. Deus não está olhando para a força, Deus não está olhando para as obras da pessoa, mas para a promessa que Ele fez a Salomão. E agora se chama tipologia e aponta para Cristo, a mesma coisa, só que agora é a nossa fé em Cristo que nos justifica. É a nossa fé em Cristo, irmãos, é que nos mantém nele, para que nele sejamos abençoados. Amém ou não amém? Glória a Deus. João capítulo 17, versículo 10 a 21. Aí continua. E todos os meus são teus, e os teus olha são Jesus meus. Cristo. E eu sou glorificado neles. Neles quem? Nos discípulos. Mas daqui a pouco a gente vai ver que a gente é incluído nisso também. Vai. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Prossiga. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Irmãos, olha só. Eu guardava-os em teu nome. Eu os guardava em teu nome. Prossiga. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Prossiga. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Prossiga. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Que é a palavra, irmãos. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também... Eu oro não somente por estes, porque ele estava orando pelos discípulos. Amém ou não amém?
E agora ele fala: eu oro não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus, ele me inclui, irmãos. Eu entendi que Jesus me inclui nele, que está em Deus, Pai, está incluído em Deus. Assim como eles são um, nós passamos a ser um com o nosso Deus. Nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Coloca aí Efésios capítulo 1, a partir do versículo 6. Efésios 1, 6. Aí você vai ver que se trata de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que, por isso que a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Opa! Nós somos o quê? Aonde? No amado. Quem é esse amado? Nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos no templo. E se nós estamos no templo que é Cristo Jesus, nós somos aceitáveis. No templo nós somos aceitáveis. Prossiga. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A gente tem o quê? Aonde? De quem? O que mais a gente tem? O perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Uau! Prossiga. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Meu Deus do céu. Prossiga. Está demorando e eu estou aqui quase. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propuser em si mesmo. Que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo. Opa! Reunir o quê? Em uma todas todas as coisas em Cristo Jesus. Tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Reunido em Cristo. Nele. O foco está em Cristo. O mistério está em Cristo. Quer ser abençoado em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quer ir ao Pai? Jesus Cristo. Quer ser abençoado? Jesus Cristo. Quer ser salvo? Jesus Cristo. Quer ser curado em Cristo Jesus. Prossiga. Em quem também obtemos herança. O quê? Eu tenho herança? Em quem, irmãos? Ué, eu sou herdeiro e não sei. Tanta gente perdendo herança, irmão. Mas tem tanta gente perdendo herança. Ei, Bel, você perdeu uma herança lá em Pernambuco, uma fazenda, viu? Por que não foi atrás? Culpa sua. Vai lá. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha, irmãos, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Eu em Cristo sou predestinado, fora dele não sou predestinado não. Quem está predestinado é a igreja a ir para os céus. Então para ir para o céu eu preciso ser igreja. Amém ou não amém, irmãos? Olha lá, propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua. Prossiga. É muito detalhe aí. Prossiga. Com o fim de sermos para louvor da sua glória os que primeiro confiaram em Cristo. Tá vendo aí, ó? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Irmãos, nós estamos aqui para ser glorificado não, irmãos. Quem vai ser glorificado é Deus. É para a glória dele, é para a honra dele. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não usurpe a glória de Deus. Não roube a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. E hoje ele quer a glória dele. Ah, mas Deus é tão mesquinha para querer a glória só para ele. E o meu suor, e a minha ralação, e o meu sangue que foi derramado, e meus dias que eu gastei para fazer isso. Agora eu tenho que dar dízimo e oferta. Meu Deus, entrei na área. Também, né, irmãos? Aí não tem gente que fala assim: a glória é minha.
louvor é meu, o inferno também será seu. Inventei aí. Vai lá, prossiga. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Prossiga. Quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Prossiga. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, Paulo se referindo à igreja. não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Jesus. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação do seu grande poder. Prossiga. Que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Poder que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. Meu Deus. Muito acima de todo principado e poder, e potestade e domínio. Olha onde nós estamos, irmãos. E de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Prossiga. E colocou todas as coisas sob seus pés. Irmãos. E o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Irmãos. E colocou, volta lá. Quem está? E colocou todas as coisas sobre os seus pés. E fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Irmãos, colocou todas as coisas sobre os seus pés. Se nós estamos assentados com Cristo Jesus, abençoado, que a gente vai ver agora com toda a sorte de bênção, o que está debaixo dos nossos pés? Principados, potestades, forças espirituais do mal. Tudo colocado debaixo dos nossos pés. Mas a gente está esquecendo que a gente precisa assumir esse lugar. Porque dar o lugar a nós é uma coisa, assumir esse lugar é outra coisa. Prossiga. Está terminando. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Prossiga. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cumpre tudo em todos. Estamos em Cristo Jesus? Pensamos agora. As coisas estão sendo cumpridas em nossas vidas. Como vamos para uma reflexão a respeito de nós mesmos diante do Senhor. Será se não está dando certo o lugar? Será se o nome que Deus estabeleceu sobre todos os nomes não está sobre todos os nomes? Porque quando você escuta um outro nome, te preocupa mais do que o nome que Deus colocou para fazer fugir, afugentar esse nome. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? A gente precisa entender e assumir essa posição que Deus nos colocou em Cristo Jesus. Porque vimos aqui a tipologia Salomão para entrar na tipologia o templo, para vir para Jesus Cristo e falar: Deus escuta as orações que são realizadas em nome de Jesus. Deus está com seus olhos voltados para Jesus e nós estamos também inclusos nisso. Amém ou amém? E aqui e nesse momento eu quero te convidar em nome de Jesus a fazer uma oração, porque você está no lugar e você precisa entender que esse lugar é espiritual. Não estou falando nesse lugar que nós estamos reunidos, eu estou falando na pessoa de Jesus Cristo. Essa aglomeração, esse ajuntamento, essa reunião de pessoas é para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém ou não amém? Então se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar e eu quero que você, em nome de Jesus, você receba.
Aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Sabe, irmãos, aquelas pessoas, elas iam para o templo de Salomão porque elas encontravam ali refúgio, refrigério, resposta de Deus. Eu falo resposta imediata. Jesus, ele fala: tudo que vocês pedirem no meu nome será feito. Tantas coisas, eu vejo assim, sabe, irmãos, eu lembro de um tempo, em algumas igrejas aqui em Brasília, uma igreja muito grande aqui em Brasília, que nas reuniões, irmãos, eram reuniões marcadas por sinais de prodígios e maravilhas. Uma vez eu entrei em uma subsala dessa igreja, e eu vi diversos vidros ali, sabe, com registros ali, amostra de obras de magia negra, obras de macumba, pessoa que tinha vomitado sapo, pessoas que tinham, sabe, irmãos, é uma coisa assim estranha, que você pensa assim: isso aí é coisa de outro planeta. Para quem não tem fé. Então, sabe, tumores que foram vomitados. A igreja que as reuniões eram marcadas, irmãos, com sinais de maravilhas. Naquela sala também tinha um lugar, um cantinho onde tinha várias cadeiras de rodas, amuletas, pessoas que iam lá, sabe, paraplégicos, e eram curadas, tetraplégicas, que eram curadas, e deixavam ali as suas macas, deixavam ali as suas cadeiras de rodas. Pessoas que entraram, que entendeu que a reunião dos santos, a união do povo de Deus, esse corpo bem ajustado, ele recebe poder, uma carga de poder poderosa, extraordinária, que expele o mal que está tentando a sua vida, que está contra a sua saúde, que está contra a sua história, contra a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós estamos agora em Cristo Jesus, e nele nós estamos declarados, segundo a palavra de Deus, abençoados com toda sorte de bênção. Eu não estou falando de bênção material apenas, não, estou falando de muitas bênçãos que possam vir sobre a sua vida agora, expelindo o mal que está tentando aterrorizar, assolar, amedrontar, fazer com que você recue em alguma área da sua vida. Reuniões, não falo somente dessa igreja, mas de outras igrejas, sabe, irmãos, montanhas de cadeira de roda. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o povo? O povo está olhando mais para o homem do que para Deus. O povo quer glória mais para si, não dá glória para Deus. Agora é uma hora, irmãos, onde nós entramos na dependência do Senhor e falamos: Senhor, eu já tentei de tudo, e eu te peço perdão por não tentar primeiramente com o Senhor. E se humilhar, e o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, confessar os seus pecados, como Salomão pediu. Mas Jesus Cristo, ele chega e pede algo extraordinário: é estar em Cristo Jesus pela fé. Que você é abençoada, que você é abençoado, que você será curado hoje, que você será curada hoje, porque você não está numa casinha, se você está não é um templo, é os santos, é o nome que Deus estabeleceu sobre todo nome de doença, nome de credores. Em nome de Jesus, Deus estabeleceu esse nome sobre todos os nomes. Então é hora de você pedir agora, falar com Deus. Quando Deus concede algo à sua vida, quando o poder de Deus é transferido para a sua vida, Ele para tudo. Ele para tudo para dizer: alguém me tocou. Quando você discerne, quando você entende quem é Jesus Cristo e toca nele, e poder sai dele para a sua vida,
Ele para tudo e fala: alguém me tocou. Mas como todo mundo está te tocando? Todo mundo está te empurrando. Há uma multidão aqui. Alguém me tocou diferente. Alguém tocou no templo. Alguém tocou nas vestes. E Deus está te chamando agora para o sobrenatural na sua vida. Irmãos, tem tanta gente mergulhada na religiosidade, que nesse momento, irmãos, que é o momento de Deus, de se envolver com Deus, se envolve com tudo menos Deus. Agora você, Deus, fale com Deus. E o Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus, e pelo teu sangue uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. E há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. E ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Teu sangue uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. E há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. E ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, os mortos viverão. E basta uma palavra, os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo muda. Se pedimos em teu nome. E basta uma palavra, os mortos viverão. E basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. E basta uma palavra, os mortos viverão. Basta uma palavra, os
quando todos estavam uníssono, quando todos estavam adorando, a glória de Deus, o poder de Deus encheu a casa, tomou a casa, e todos foram tomados por aquela glória, e o sacerdote não pôde se conter de pé. Tamanha era a sensibilidade, tamanha era o poder de Deus naquele lugar. Deus está chamando, porque agora se trata de Jesus Cristo. Não é um templo feito por mãos humanas, mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É nele que somos abençoados, curados. Ouvir teu santo nome, Jesus. Levante suas mãos. Há poder no nome de Jesus. Jesus, vem sobre o trono, ao ouvir seu santo nome, Jesus, todos te louvam. e basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Deus, em nome de Jesus. Basta uma palavra, tu e os cegos Pessoas aqui verão. precisam ser curadas, restauradas. Se pedimos, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. E basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, e há poder no seu nome, Jesus. E ao ouvir teu santo nome, Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor. A palavra que sai da tua boca é mais poderosa que a chuva que cai das nuvens e vem sobre a terra e não volta vazia. Basta uma palavra do Senhor, como aquela que foi liberada sobre aquele centurião e o seu servo foi curado. Basta uma palavra em Cristo Jesus para que se cumpra o prodígio, o milagre, a promessa em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua para que esse corpo seja curado, esta vida seja restaurada. Ah, Senhor, uma mudança ocorra hoje e as pessoas que estão aqui que não saia da mesma forma que entraram, mas restauradas, curadas, transformadas para a glória do teu nome. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra, Senhor, e as cadeias são quebradas, e os demônios são expelidos, e as forças que resistem caiam por terra, em nome de Jesus. Basta uma palavra tua.
Aleluias. palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos. Verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome. Glória a Deus. Converse com Deus. Nós não vamos parar. Tem gente querendo ir embora, pode ir embora. Tem gente querendo ir embora, pode ir embora. Só fique aqui quem quer um momento com Deus. Não fique aqui se você não quer Deus. Não fique aqui se você não quer estar em unidade conosco. Em nome de Jesus. Mas você que está aqui, você já está liberado para ir embora. A gente vai ficar só com quem quer Deus. Em nome de Jesus. Continue glorificando a Deus. Continue glorificando. Eu abençoo a sua vida. Pode ir embora abençoado para a sua casa. Mas nós vamos ficar só quem quer o mistério de Deus. Só quem quer Deus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos e adore o Senhor. Entre no mistério com Deus. Converse com Deus. Converse com Deus. Receba de Deus. Segure a mão do seu irmão. Segure a mão do seu irmão. Segure a mão do seu irmão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar na presença de Deus. Nós vamos ficar na presença de Deus. Nós vamos ter um tempo com Deus aqui agora. Em nome de Jesus. E poderoso Deus eterno, que haria de vir em glória. Continue adorando a Deus, continue adorando a Deus. Não espere Deus te tocar, toque nele. Deus já fez, agora é a tua parte. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Deus está aqui perto para te dar uma experiência. Nós te invocamos, Senhor. Clamamos a tua presença. Nós oramos e buscamos a tua presença. Oh, derrame sobre nós. Derrame sobre a tua igreja, o teu povo. Queremos mais de ti, Senhor. Oh, rabachore canta labas. O que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. O que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Derrame hoje, agora, para que Cristo seja glorificado. Para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nossas reuniões hoje, Senhor. Não aceitamos. Oh, o que não provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus, queremos o que provém de ti. O que o Senhor preparou para nós nessa noite. O mistério que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, derrama mesmo, Senhor.
derrama mesmo, Senhor, a tua glória, como aquele dia em Pentecoste, quando todos estavam reunidos em nome de Jesus Cristo no templo, e de repente línguas repartidas de fogo foram derramadas sobre aqueles que estavam ali. Eles foram cheios do Espírito, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e eles começaram a falar em novas línguas. O poder do Senhor foi derramado, a casa foi cheia da sua glória. A vínculo da paz, Senhor, a tua igreja está aqui a clamar, a pedir. Senhor, abre o coração em Cristo Jesus. Derrame a tua glória, Senhor, derrame a tua glória, derrame o teu poder, a tua glória sobre o templo, a tua glória sobre o sacerdócio. Derrama a tua glória, Deus, derrame a tua glória. A tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória. A tua glória, o teu poder, como aquele dia em Pentecostes, como em Pentecostes, derrama, Deus. Choro, chore, canta la bashere, canta la gassuga. Marai, tore, canta la cachara, bababalabasai. O teu poder, o teu poder, o teu poder sobre a casa, o teu poder sobre a igreja. Derrama poder, poder, poder. Receba, 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 receba. Até transportar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me. Receba, receba, receba. Receba poder de Deus. Você receba poder de Deus. Receba a unção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, receba. Receba, 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 receba. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, tudo aquilo que o Senhor preparou para as vidas que estão aqui. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, o templo foi cheio da glória de Deus. Eles foram cheios da presença de Deus. Eles foram cheios da unção de Deus, da glória de Deus. Revigorados, fortalecidos, curados, restaurados, renovados. Cheios, 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 cheios. Eles não puderam se conter. Eles foram cheios. E quem estava de pé caiu no poder de Deus. E quem estava sentado não recebeu. Porque na presença do Senhor nós precisamos gerar uma expectativa. Deus, nós queremos sim. Nós queremos sim.